Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Meu caminho em suas mãos. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Sei que em sua mão leva o sinal que no próprio céu nos lembra o mar. Para sempre está meu pobre nome gravado sim na mão de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. A predestinação olha para o destino. A eleição olha de volta à presciência. Ouvintes, existe muita curiosidade sobre o futuro. O passado é conhecido. Um dia ele foi futuro. E muitas das coisas que aconteceram se tornam tão comuns que são esquecidas, ficam no mar do esquecimento.
E, no entanto, antes de acontecer, eram esperadas com curiosidade, com interrogação, com expectativa. Mas depois que aconteceram, então tudo ficou comum. O presente é lotado de surpresas agradáveis e desagradáveis, ora sorrindo, ora chorando, mas foi também um futuro que está passando para o passado. Há muita curiosidade sobre o futuro, e por isso existe crença até de ler a sorte. A sorte seria como uma coisa determinada, um destino para a pessoa, e há muitos agoureiros que acham que podem adivinhar o futuro, e com isso eles conseguem até dinheiro, porque as pessoas sempre são curiosas. Agora, o cristão tem uma fé que é baseada, na verdade, no passado. Mas ela aponta para o futuro e segura tanto um como o outro. O passado, o presente e o futuro. Por quê? Fé no passado. Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. E segue-se também que, uma vez alcançado pela fé, o cristão crê na sua eleição, que olha de volta à presciência. Então, quando Cristo foi crucificado, o Cordeiro de Deus foi crucificado desde antes da fundação do mundo, você também foi crucificado com ele, como cristão que és. E a predestinação olha para o destino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta foi categórica. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem era predestinado. Agora ele representa essa classe de pessoa que, como Paulo, está crucificada com Cristo. Mas não podemos, de maneira alguma, nos esquecermos de uma coisa. É que, de todos os modos, viemos ao mundo em pecado. Éramos, portanto, um cardo. Nasci em pecado. Fui formado em iniquidade. Vim ao mundo falando mentiras. Nascido entre pecadores. Pai e mãe, toda a família, pecadores. Então, eu era, você era, nós éramos cardos. Porém, repentinamente, me tornei um grão de trigo. Agora, como aconteceu isto? Foi porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, aos Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Agora perguntamos, por que então ainda tivemos que nascer em pecado, sermos formados em iniquidade, virmos ao mundo falando mentiras, nascido entre pecadores, pai, mãe, toda a família? Por que então nascemos como cardo e não como trigo? Ouvintes,
aí justamente explica o porquê de Deus ter permitido a queda. Porque nele havia atributos de Deus, de Salvador, de curador, de transformador. Esses 80 anos, falando de uma maneira avantajada que o homem suporta aqui na Terra, é simplesmente para que Deus manifeste através dele seus atributos de Salvador, de curador, de transformador e assim por diante. É o que explica isto. Agora, se de fato fomos elegidos nele antes da fundação do mundo e nos predestinou, então nós somos repentinamente transformados em um grão de trigo. Ora, o que foi isto? Eleição, predestinação. Agora, se não houvesse uma metamorfose na natureza, o mistério seria maior. Mas você sabe que existe uma metamorfose, uma transformação na natureza. Há seres, há insetos que se transformam de uma lagarta, por exemplo, em uma borboleta. Existe comprovadamente, cientificamente, e mesmo dispensando o fator científico, qualquer um pode ver a metamorfose, a transformação na natureza. O que facilita mais o compreendimento, a compreensão desse mistério da transformação. Agora, não é que nós fomos nascidos originalmente como perdidos e depois fomos salvos surpreendentemente. Não, Deus não se surpreendeu com a nossa salvação. Aquele pé de cardo estava elegido, predestinado para se transformar em trigo. Muitos outros cardos não se transformaram. Mas você se transformou. Mas o corpo de Cristo, a lavoura de Deus, foi transformada. Agora, é mistério. E se nós não tivéssemos um Deus de mistério, que Deus seria este? Seria um ledor de sorte? Um agoureiro? Não. Ele não tem que ler a nossa sorte. Ele conhece a nossa procedência e conhece o nosso destino. E quando Ele está em nós, nós simplesmente temos segurança disto. Isto quer dizer que desde então sabemos de onde viemos e para onde iremos. Eleição e predestinação. Isso é questão de ser filho. O filho pródigo é um exemplo disto. Ele saiu da casa e ele se transformou em um cardo, em um homem perdido, totalmente perdido, sem solução alguma. E ele mesmo chegou a pensar que não podia ser mais considerado como filho, mas sim como um jornaleiro da casa de seu pai. Mas ele disse que tinha um pai. Levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei. Já não sou digno de ser chamado filho, mas me tenha como um de seus jornaleiros. Mas não podia ser assim. Ele era elegido, ele era predestinado. Isso é o que acontece com você, se é que você foi elegido desde antes da fundação do mundo.
E a prova da transformação está na mudança de natureza. Não havia um homem mais bruto do que Moisés na terra. E depois ele se transformou no homem mais manso, mais humilde. Não havia um homem de natureza mais bruta do que o profeta desta era. Mas depois ele se transformou no homem mais manso e mais humilde que o século já conheceu. Ele, através do amor, da mansidão, conquistava até as feras. Ele conquistou bois, matadores, abelhas africanas. Ele conversou com a natureza. Ele entrou onde havia tigres ferozes. Ele conquistava as feras. No entanto, não pôde conquistar muitos cristãos, assim chamados. Você vê, Jesus pôde conquistar o ladrão, pôde conquistar a meretriz, pôde conquistar os perdidos, mas não pôde conquistar Anás, Caifás, aqueles que tinham moral, aqueles que tinham boa religião, a religião de Deus. Ele não pôde transformá-los, mas, no entanto, transformou homens e mulheres que de fato eram cardos. Eles não eram hipócritas, eles não eram sepulcros caiados. Todos sabiam que eles eram perdidos. Eles eram apanhados em adultério, eles eram apanhados roubando, eles eram apanhados furtando, eles eram marginalizados, como o caso de Zaqueu. Mas eles foram transformados e ele não pôde fazer nada. Não pôde fazer absolutamente nada por aqueles que eram, aparentemente, a lavoura de Deus. Cardo versus trigo. Ele não pôde fazer nada pelo trigo, socialmente falando, religiosamente falando, por aqueles que não matavam, não roubavam, não prostituíam. Ele não pôde fazer nada pelo mancebo de qualidade, Não pôde fazer nada por Caifás, mas pôde fazer tudo pelo ladrão, pela meretriz. Ele pôde transformá-los. Agora veja, a sua fé parece ser igual, mas tem diferença. Aí é outro sinal. Isto é como o caso de Caim e Abel. A fé em Deus era igual. Eles tinham fé igual. Eram no mesmo Deus. Era na mesma mensagem. Mas um ofereceu de fato um sacrifício sem mistério, sem complicações. Abel ofereceu justamente aquilo que combinava com a revelação, com o plano de salvação, com o plano de Deus, o resgate, porque a coisa tinha sido sangue e não era fruta. Agora Caim tinha a mesma fé em Deus. Foi cultuar ao mesmo Deus, mas aquilo fez diferença. E aquilo fez com que ele continuasse sendo um cardo. Agora Abel era, de fato, carne e ossos, como Caim. Eram semelhantes e, naturalmente, sujeitos às mesmas paixões, como Elias era sujeito às mesmas paixões que somos. Vejam, sacerdotes e os revelados sobre quem era Jesus. Olhem o comportamento dos sacerdotes, dizendo que era Belzebu. Jesus era Belzebu, príncipe dos demônios. Mas veja o comportamento de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O comportamento do ladrão crucificado do lado direito. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vendo um quadro de derrota, enxergou ali um rei vitorioso
num quadro de derrota. É isto que acontece, você vê na mensagem, que o mundo vê como um quadro de derrota. Você vê no ministério que os olhos naturais olham como derrotado, mas vê nele o poder de Deus, a coluna de fogo. Você vê na mensagem do profeta de Deus aquilo que o mundo natural religioso não pode ver. Agora, voltando à curiosidade sobre o futuro, o poeta diz: nada sei sobre o futuro, porém nada temo no futuro. Por que tanto temor e curiosidade pelo amanhã? Se somos elegidos desde antes da fundação do mundo, ora, irmãos ouvintes, o que fala a predestinação? Baseado numa eleição. Fala que estaremos com Cristo, que Jesus estará conosco. A curiosidade é mais causada pelo medo, pelo temor. É uma interrogação. A interrogação quer dizer insegurança, nesse caso. Quer dizer incerteza. Então começa a se estudar, curiosamente, o que será o futuro da alma, o que será o futuro do espírito. Mas Paulo disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. E assim ficam recomendando suas almas. Mas ele disse, gritou com sua alma, com seu espírito: mas eu sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Eleição e predestinação. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz apagará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Eu o sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã o que será, mas um doce amigo tenho que minha mão sustentará. Isto é tudo para o cristão. Você vê que mesmo Jó, está escrito a seu respeito que ele temeu aconteceu. Ora, se é o que você teme acontece, e o que você crê? O temor, nesse caso, é uma fé negativa. Você está crendo que vai ser derrotado, e que essa doença vai te matar. Então isso acontecerá. É uma fé negativa. Por que agora não ter fé? Que embora o barco jogado para lá e para cá, o que é seu é seu. Eles dizem, o que é do homem, o boi não lambe. O que é do homem é do homem. Se Deus te deu, Ele te deu. Por que temer? Se Ele te elegeu, se Ele te predestinou. Ora, somente há uma coisa a fazer. É segurar, é crer, é confiar. E isto é o que coloca Deus em cena. Não temas o futuro. Deus se encarrega dele. Confia somente e Ele te abençoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor te coroe de glória e de fé em sua palavra. Amém. Estou confiando, Senhor, em Ti. Tu és fiel, Senhor,
ainda que a luta aumente o furor, estou confiando em Ti, Senhor. Nunca, Deus meu, cessarão meus lábios de bem dizer-te e de cantar tua glória, porque conservo de teu amor imenso profunda gratidão. Entreguei minha vida nas mãos do Senhor, me tirou da miséria deste mundo de horror. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo te chama, quer dar-te guarida. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Quer ser filho de Deus por Cristo Jesus, negue a si mesmo e siga carregando a cruz. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar